Oi, agora vamos para o capítulo 9, lição 9, o propósito divino na história. Baseado no livro de Romanos 9, quem determina o curso dos acontecimentos na história? Será Deus ou será o homem? A Bíblia nos informa que o homem foi criado com liberdade para agir. Sabemos que sua vontade é livre. Ele pode criar problemas e precipitar acontecimentos. Sua ação pode ocasionar mal a si mesmo e aos outros, ou pode ser uma bênção para si mesmo e para os seus semelhantes. Deus não determina os pormenores da história. É o homem quem age. É o homem que age nesse campo. É aí que ele exerce a sua liberdade. A Bíblia nos dá exemplo disso na história do povo de Israel. A paz, a prosperidade, a decadência ou a queda na vida nacional dependiam do próprio povo, dependiam do próprio povo, ou antes dos seus dirigentes. Tudo ia bem quando procuravam ser fiéis a Deus, e tudo ia mal quando abandonavam os mandamentos do Senhor. Como se vê, os altos e baixos da história de Israel resultavam da atitude do povo e de seus líderes. Mas, se é verdade que o homem pode influir nos acontecimentos da história, não lhe é permitido alterar o objetivo da própria história. A Bíblia ensina que Deus tem um objetivo que não se modificará pelo proceder dos homens. A queda de Israel como nação não impediu que na plenitude A queda de Israel como nação não impediu que, na plenitude dos tempos, por intermédio dela, viesse Jesus Cristo como Salvador. Esse plano de Deus não foi destruído pelos acontecimentos da história causados pelo homem. O alvo final da história da humanidade está nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Por mais escuro que nos pareça o curso da história, não temos razões para perder a fé na vitória final dos propósitos de Deus. A soberania de Deus e a liberdade do homem. Romanos 9, de 20 a 27, diz assim: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus repliques? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para um uso honroso e outro para uso desonroso? 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de, que de antemão preparou para a glória. 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. 25. Como diz ele também em Oséias: Chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: Vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. 27. Também Isaías exclama acerca de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. A doutrina da soberania de Deus e do livre-arbítrio do homem parece um paradoxo para a mente humana. Se o homem não é livre, a vida moral torna-se ininteligível. Se Deus não é livre e soberano, o universo resulta em anarquia.
Até agora a lógica não tem não tem podido resolver o problema. Até agora a lógica não tem podido resolver o problema. A mente humana não pode descer aos abismos insondáveis deste enigma intelectual, mas a fé supera as dificuldades. Os homens, os homens sempre tropeçaram na doutrina da soberania de Deus, principalmente por não poderem compreendê-la. Deus não quer reinar sobre autômatos. Ele quer ser amado e obedecido por seres pensantes e livres. Deus é pai e não um amo. Não, peraí, vamos explicar isso. Está dizendo assim, ó, Deus é pai, aí está escrito, e não um amo assim, como se fosse uma coisa, tipo do Aladim, como é que chama aquele gênio do Aladim. Não é, né, não é como se fosse um amo, entendeu? Eu falei aqui e deu para entender como se eu não amasse, mas eu amo a Deus, nós amamos a Deus. É por causa da escrita que estava escrita aqui. Deus é pai e não entendeu? Esse gênio, e não um gênio, não, e não, eita, agora piorou. E não um amo. Amo é um ser, aquele ser de mágico, entendeu? É que obedecesse aos seus caprichos, obedecesse aos seus desejos, né? O gênio não traz 3 desejos. Deus é muito mais onisciente, onipotente, onipresente. Deus é mais do que um gênio. Deus é poderoso, é o Senhor, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. É porque a tradução do livrinho é muito antiga. Vocês viram aqui, podido. Tá querendo até agora a lógica não tem podido resolver o problema. É por causa da tradução que é bem antiga. Porque no português seria assim, ó. Até agora a lógica não poderia resolver o problema, né? Seria assim, né? A correção gramatical. E aqui poderia também dizer assim, ó. Deus é pai e não um gênio da lâmpada. Pronto. Entendeu? Deus é pai, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Ele, quando está escrito na Bíblia assim, na sua palavra, é descansar. No livro de Salmo, será como a árvore, aquele, né? Bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Quer dizer, no tempo certo, por isso que ele está vigilante, né? Ao seu tempo, ele vai dar o seu fruto, entendeu? Não é todo momento. Quando eu estou evangelizando os conflitos, olha, gente, eu digo a você, eu tenho ter vontade é uma coisa, mas ir é outra. Ou seja, você vê que não é aquele momento. É por isso que, é por isso que tem que ter a unção. A pessoa quando vai evangelizar, entregar os folhetos evangelísticos, dizer Jesus te ama, não é, só quando o Espírito descer, o Espírito Santo descer sobre vós e ser-me-eis testemunho, né? E ser-me-eis testemunho. Tantos, olha, é incrível. É por isso que existe nas igrejas as escolas bíblicas dominicais para reforçar a fé, trabalhar com os irmãos, entendeu? Os pastores, eu estava vendo aqui, um pastor foi do Irã, ele não negou a fé e o governo mandou ele morrer, né? Prisão, ele foi morto. E eu digo, Senhor Deus, que falta de sabedoria dos líderes, né? Do governo do Irã em matar porque está seguindo uma religião. Então quer dizer que a religião que ele segue é errado, gente. Não estou vendo isso não, é. A Bíblia diz não matarás. Deus disse não matarás. Então quando Deus diz não matarás, então alguém que está mandando matar está seguindo uma religião errada. Entendeu? Estão seguindo uma religião errada. Estão no caminho errado. Isso eu falo para todos.
Até a justiça americana, quando ele diz assim, é pena de morte para alguma pessoa que fez um crime horrendo, é, 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 é cabível o julgamento diante de Deus, né? A Bíblia diz, claro, não matarás. Como estamos no tempo da graça, tá? Deus pode até perdoar, porque senão os adúlteros não seriam perdoados, né? Porque o que tem de adultério, meu filho, o que tem de adultério. Então, uma das leis é quebrada dentro do 10 mandamentos. Só basta quebrar uma que quebra todas elas. Como estamos no tempo da graça de Jesus, eu vou dizer, eu vou fingir que nem sei, eu vou dizer assim, é bem provável que nós possamos ser perdoados, tá? Eu não vou confirmar uma coisa. Por exemplo, a Lady Diane, né? Lady Diane. Eu fico imaginando assim, Senhor Jesus, será que ela recebeu a tua salvação? Porque ela adulterou, né? Faleceu numa corrida que estava com outro cara. E eu não sei se ela. Uma mulher tão querida entre todos, que era, não sei se era conhecedora do Evangelho, não sei. Mas ela estava em adultério, tá? Mas, assim, claro que, né, nesse momento, justamente em Jesus Cristo, Jesus perdoa, por causa do tempo da graça, são o tempo da graça. Agora, nós hoje, nesse tempo, temos que entender que devemos crescer no Evangelho. E eu sinto muito porque aquele pastor foi morto, né? E que outros, que Deus, as autoridades tenham a consciência de proteger esses cristãos. Eles são como se fosse o ouro no meio do povo, do seu povo, porque eles têm a palavra de Deus para levar. Eles têm uma boa notícia para levar para vocês, as boas novas do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando de Deus, o Pai, falando de Jesus, seu Filho, que morreu na cruz para nos salvar. Veja que história mais bela, certo? Vamos continuar aqui. A doutrina da soberania de Deus é do livre arbítrio do homem. Parece um paradoxo, mas a mente humana, paradoxo para a mente humana. É que minha visão às vezes vejo outra coisa, por causa da diabetes. Minha visão troca a letra. Eu vejo para, via, às vezes troca os pronomes. Aí, a doutrina da soberania de Deus é do livre arbítrio do homem. Parece um paradoxo para a mente humana. Aí só dando um recalço aqui, olha, o inimigo tenta acabar com as famílias hoje em dia, né? Se vê de um lado e do outro, tente segurar seu casamento, né? Faça reuniões, tente ver do outro lado que você está com a pessoa certa, eu acho, né? Dependendo do que ela ou ele faz. Às vezes tem homens violentos, mas tem que ler de acordo com a Bíblia o que fazer, porque na Bíblia diz aquele que se separa permaneça como está, né? No Novo Testamento fala assim. E se não comete adultério. Se for casar com outra pessoa, comete adultério. Enquanto ele estiver vivo, está separado dele ou dela, mas está vivo, ele não está vivo, então na Bíblia fala que tem que permanecer como está. Então, as pessoas hoje quebram os mandamentos pela ordem dizendo que estamos no tempo da graça, Jesus perdoa. Mas não sei se vai perdoar. No tempo presente a gente vê que não morreu, né? E o salário de pecado é morte. Aos casos, no caso da lei de Diane, aí nesse
temos que ver que Jesus Cristo nos ensina pela sua palavra, entendeu? Continuando aqui, ó. A doutrina da soberania de Deus é do livre-arbítrio do homem. Parece um paradoxo para a mente humana. Se o homem não é livre, a vida moral torna-se ininteligível. Desculpa. Não é livre e soberano, o universo resulta em anarquia. Né? Se Deus não é livre e soberano, o universo resultava em anarquia, né? Resultaria. Né? Até agora, a lógica não tem podido. Estou repetindo, eu me lembrei da palavra podido. Não, não poderia resolver o problema. Até agora, a lógica não poderia ter resolvido o problema. Aí, continuando aqui, ó. Ainda que no exercício de sua soberania Deus tivesse rejeitado os judeus e escolhido os gentios, teria toda a autoridade de fazê-lo. Paulo apenas argumenta que uma hipótese Deus, na verdade, não rejeita. É o homem que, por rebeldia, não aceita os planos de Deus. Por isso não há qualquer injustiça nos atos de Deus, quando ele passa a oportunidade a outro, a fim de que os seus santos propósitos se cumpram. A causa de Deus avançará sempre para o fim determinado por Deus. Avançará conosco para o nosso bem, apesar de nós falharmos. Judeus e gentios justificados pela fé. Um tema. Um dos itens. Judeus e gentios justificados pela fé. Romanos 10 diz assim. Porque Moisés escreve que o homem que pratica a justiça que vem da lei viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz assim. Não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. O 7 é o versículo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Mas, eu vou continuando, certo? Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí agora vamos entrar na argumentação do escritor. Quem praticou a justiça que vem da lei? Guardar a lei em sua perfeição não é possível ao homem carnal. O apóstolo falava de sua própria experiência quando criticava a lei como meio de salvação. A lei apenas servia como guia para conduzir a Cristo. Para chegar à justiça e à salvação, não é necessário subir ao céu para trazer de lá a Cristo. Verso 6. Nem descer ao coração da terra para ressuscitá-lo de novo de entre os mortos. Verso 7. Que seria de nós se a nossa justiça dependesse desses meios extraordinários? A Escritura demonstra que a salvação está perto de nós, em nossa boca, dentro de nós mesmos. Verso 8. Tudo consiste em crer de coração em Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, em confessá-lo, em invocar o seu nome. Embora assistamos a uma crescente rebeldia do homem, o passado nos convence de que o propósito de Deus não tem sofrido qualquer alteração. Coloquemo-nos nas mãos de Deus. Submetam-nos ao Divino Espírito. Peçamos força e sabedoria ao Senhor para que sejamos encontrados como fiéis cooperadores na promoção do propósito divino na história do mundo. Eu vi uma irmãzinha dizendo, foi uma música que cada um, que todo sofrimento que acontece, para tudo tem uma finalidade.
experiência, né, adquirindo experiência, tudo vai moldando, né? Agora, o crescente, aí cooperação na promoção do propósito divino na história da humanidade. Então, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, tá certo? Seja na dor ou na alegria, você tem que entender todas essas circunstâncias e saber o caminho para o céu, para a salvação, tá certo? Que Deus te abençoe. Vamos agora. Eita, tem a verdade em ação ainda, né? Ai, tem a verdade em ação ainda, vamos ler. O propósito redentor de Deus. Isso aqui é da verdade em ação. 1. A autoridade de Deus. Ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Aí vem, versículo 9 e 20, né? Capítulo 9, versículo 20. Aí vem, o Deus santo e amoroso tem direito de ser soberano. Ao homem limitado não assiste julgar as ações de um Deus onipotente e onisciente e onipresente. 2. A longanimidade de Deus. Suportou com muita paciência aos vasos da ira. Verso 9 e 22. Aí, a paciência de Deus não se esgota facilmente. Ela deixa sempre uma porta aberta enquanto vê no pecador interesse em buscá-lo. A paciência de Deus não se esgota facilmente. Ele deixa sempre uma porta aberta enquanto vê o pecador interesse em buscá-lo a Deus, buscá-lo o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Deus Jesus. 3. A revelação de Deus. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. 23, né? 9, 23. Deus está sempre se revelando ao homem. Não é por especulação que o pecador chega a conhecer a Deus, mas pela revelação que Deus faz de si mesmo, especialmente na pessoa de Cristo. 4. O amor de Deus. É um dos propósitos do Redentor de Deus, né? Eu parei no 4, né? O propósito do Redentor de Deus. Tem 7 aqui, vamos ver. Eu vou dizer logo os itens. A autoridade de Deus, os propósitos, né? Redentor de Deus. A autoridade de Deus, a longanimidade de Deus, a revelação de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus, a fidelidade de Deus e a sensibilidade de Deus. O amor de Deus. Chamarei meu povo ao que não era meu. Está no verso 25. Não é pelos méritos do homem que ele chega a ser contado entre o povo de Deus. A iniciativa é de Deus e se deve ao seu grande amor. 5. A salvação de Deus. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres, serás salvo. Não há no plano de Deus outro meio de o homem se apropriar da salvação, a não ser pela fé em Jesus Cristo como Salvador. 6. A fidelidade de Deus. Ninguém que nele crer será confundido. Está no verso 11. O grande prêmio da fé, a salvação, confere ao homem a convicção de que ele trilha o rumo certo a caminho da eternidade. O 7. A acessibilidade de Deus. O mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que o invocam. 10:12. Romanos 10:12. Deus não faz acepção de pessoas. Quem quer que seja o homem tem livre acesso a Deus pela fé em Jesus Cristo. Deus te abençoe e te guarde, te livre de todo mal. Até a próxima lição.